Você já se perguntou por que tantas pessoas idosas, que pareciam perfeitamente saudáveis há poucos anos, de repente se apagam silenciosamente por volta dos seus 80 e poucos anos? Não é por um infarto súbito, câncer agressivo ou acidente trágico. A causa muitas vezes é discreta, insidiosa e, o que é ainda mais preocupante, ignorada por quase todos. Sou a Dra. Cláudia Mendes, urologista formada pela USP, especializada em saúde masculina pela Unifesp. Atendo há mais de 25 anos homens idosos no Hospital São Luís e em minha clínica particular em São Paulo, não apenas para ajudá-los a viver mais, mas a viver melhor e com autonomia. Ao longo dessas décadas, acompanhei milhares de pacientes e estudei pesquisas brasileiras e internacionais, reconhecendo padrões sutis que muitas vezes são ignorados, até pelos próprios médicos. E existe um segredo que pode transformar a sua perspectiva para sempre. Um dos indicadores mais poderosos de longevidade masculina após os 60 anos, não. Aparece nos exames de sangue, na pressão arterial, no colesterol ou na capacidade aeróbica. Está oculto num aspecto do qual quase ninguém fala abertamente e que, infelizmente, muitos acabam abandonando por vergonha, medo ou ideias erradas sobre o próprio corpo. Hoje, vou compartilhar com você uma chave oculta para se manter vital, independente e com a mente alerta, não apenas pelos 80 ou 90, mas por muito tempo além disso. E o melhor, não exige remédios caros, rotinas exaustivas ou dietas restritivas. Essa ferramenta já existe dentro de você, esperando para ser despertada. Convido você a permanecer comigo, porque vou guiar, passo a passo, por um caminho simples, transformador e totalmente natural, que você pode começar a aplicar hoje para recuperar sua energia e bem-estar. E garanto que, ao fim deste conteúdo, pode revolucionar completamente o jeito como você enxerga o envelhecimento masculino. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde desenhado especialmente para te manter forte, vital e autossuficiente. Se esta mensagem faz sentido, escreva vital nos comentários. Se acha que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é essencial para continuarmos trazendo o melhor conteúdo para recuperar e potencializar sua saúde. Agora que você já tem uma ideia do quão fundamental é esse aspecto, muitas vezes oculto, da saúde, está na hora de descobrir juntos uma das ameaças mais silenciosas e devastadoras enfrentadas pelos idosos atualmente. Existe uma epidemia silenciosa que rouba a energia, enfraquece o corpo e encurta a vida prematuramente. A perda da conexão com o prazer físico. Essa desconexão é um fenômeno silencioso que tenho visto repetido inúmeras vezes no consultório. Com frequência, ao conversar com pacientes de 70 a 80 anos ou mais, noto uma tristeza silenciosa no olhar, como se tivessem aceitado, resignados, que a vida se tornou cinza, distante e menos significativa. Com os anos, identifiquei uma das mudanças mais profundas e devastadoras que acompanham o envelhecimento. A desconexão gradual do nosso próprio corpo e do prazer físico que um dia fez sentir vibrantes e cheios de vida. Não é um tema fácil para idosos discutirem. Ocorre em toda parte, drenando lentamente a vitalidade de homens e mulheres, muitas vezes sem que percebam. Em algum momento, a sociedade insinuou um mito bem perigoso, que intimidade, contato físico e sexualidade são territórios exclusivos dos jovens, que depois de certa idade deveríamos fechar essa porta silenciosamente e renunciar a essa parte fundamental da nossa humanidade. Infelizmente, muita gente acaba acreditando nessas ideias. E convencido de que buscar ou desfrutar prazer físico é inadequado, impossível ou até motivo de vergonha nessa etapa da vida, muitos acabam se retraindo por mudanças físicas, por feridas emocionais ou simplesmente por desconhecimento. Não sabem que isso não só é possível, mas necessário para preservar a saúde integral. O que a maioria não percebe é que esta desconexão inicia um círculo vicioso perigoso. A falta de estímulo físico e sexual regular reduz o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, faz as vias neurais relacionadas ao prazer se atrofiar, desequilibra os hormônios e favorece um declínio progressivo da saúde. Pouco a pouco, o corpo perde flexibilidade, força e resiliência, tornando-se vulnerável, sem mesmo perceber o processo. Não é só a intimidade sexual que se perde. O impacto atinge todos os níveis: mental, emocional e físico. O sono piora, o humor enfraquece, a energia diária diminui lentamente. Até o sistema imunológico pode se tornar menos eficiente, o que facilita o aparecimento de doenças crônicas, problemas cardíacos, demência e depressão. Eu acompanhei esse processo diversas vezes no consultório. Homens e mulheres que eram dinâmicos e cheios de vida começam, quase sem notar, a perder a centelha interior. E não é porque o coração falhou ou os ossos ficaram frágeis,
mas porque a essência que os mantinha vitais foi deixada de lado e esquecida. Talvez você se surpreenda, mas o prazer físico, a intimidade consigo mesmo ou com outro, é um dos pilares fundamentais da vitalidade humana. Renunciar a isso por vergonha, medo ou desinformação não rouba apenas alegria, também pode encurtar anos de vida. A boa notícia é que sempre é tempo de restaurar essa conexão, reconectar-se com seu corpo e despertar sensações, que talvez considerava perdidas. Pode iniciar um processo de cura profundo e poderoso. Nunca é tarde para redescobrir o que seu corpo ainda pode oferecer. Essa redescoberta pode ser a chave para uma memória mais clara, saúde sólida, resiliência emocional muito superior ao que imaginava possível, o que dá ao prazer físico esse poder único para proteger seu cérebro, coração e independência futura. Fique atento, o que vai descobrir pode transformar completamente sua visão sobre envelhecer. Se você está aqui e essa mensagem ressoou, escreva Vital nos comentários para que eu saiba que está trilhando essa jornada junto comigo. Vamos avançar para uma verdade impactante. Por que a masturbação após os 60 anos é fundamental para a longevidade? Ao longo das décadas, presenciei mudanças profundas, mas silenciosas, em pacientes que mantiveram sua conexão com o corpo ao envelhecer. Com o tempo ficou claro, manter o prazer físico, inclusive a expressão sexual solitária, não é luxo, é base essencial para a saúde duradoura e longevidade plena. Pode soar estranho, principalmente para quem cresceu numa cultura em que esses temas são tratados com desconforto ou até vergonha. Mas a biologia envia uma mensagem direta. Depois dos 60, o corpo experimenta diminuição da circulação, queda da produção hormonal, atrofia muscular e lentidão neurológica. Só que pesquisas de referência nacional, como as realizadas pela USP e Unifesp, mostram que a prática regular da masturbação pode atuar como ferramenta potente para frear esses processos. Quando uma pessoa idosa se envolve na expressão sexual, mesmo sem parceiro, o corpo responde de modo surpreendente. O fluxo sanguíneo aumenta, nutrindo cérebro, coração e extremidades, mantendo os tecidos saudáveis. Endorfinas são liberadas em grandes quantidades, reduzindo o estresse, promovendo sono profundo e reparador. Os níveis de testosterona apresentam leves aumentos, auxiliando na manutenção da massa muscular, densidade óssea e da força emocional, pilares para envelhecer bem e se manter ativo. Mas o mais fascinante é o efeito cerebral. O prazer sexual ativa áreas diferentes do cérebro simultaneamente, mantendo vivas as vias neurais da memória, regulação emocional e funções cognitivas superiores. Simplificando, manter essa prática torna o cérebro mais jovem, flexível e alerta. Já presenciei muitos que, ao reintroduzir a masturbação de forma natural e saudável, passaram a experimentar maior clareza mental, criatividade e uma perspectiva mais luminosa da vida. Além dos benefícios físicos, existe algo ainda mais profundo. Masturbação após 60 anos. Representa mais do que o ato físico. É um gesto poderoso de autorreconhecimento. Um lembrete de que seu corpo continua digno de cuidado, carinho e prazer. Esse gesto desafia o mito que associa envelhecer ao desaparecimento, ao se sentir invisível. Pelo contrário, é um sinal vibrante de que a vida ainda pode ser intensa, plena e pessoal. Essa reconexão frequentemente impulsiona mudanças positivas em outros aspectos da vida. Ao recuperar essa dimensão íntima, muitos pacientes desenvolvem novos hábitos saudáveis, melhoram a alimentação, buscam atividades sociais, renovam o desejo de se exercitar e de se manterem ativos. Quando me perguntam se existe idade para voltar a despertar esse potencial, sempre respondo que nunca é tarde. O corpo talvez precise de um pouco mais de tempo, paciência e carinho, mas segue plenamente capaz de experimentar sensações profundas e nutritivas, para o espírito e para a saúde. Se os benefícios são tão grandes, por que tantos idosos ainda lutam para manter essa conexão? A resposta está numa rede de mal-entendidos, dolorosos que se perpetuaram por gerações. E é exatamente isso que vamos desvendar. Existem ideias equivocadas, que desgastam a energia e reduzem a vitalidade dos idosos. Anos de prática clínica mostram como é fácil cair nessas armadilhas silenciosas que acabam minando energia vital. Essas crenças não são só mal-entendidos inocentes. São forças invisíveis que empurram os idosos a abrir mão de uma das suas fontes mais potentes de saúde e bem-estar. Um dos mitos mais prejudiciais é pensar que, após certa idade, o prazer físico não importa. Quantas vezes ouvi no consultório o paciente dizendo, resignado, já estou velho demais para isso. Mas a realidade é completamente diferente. Idade não apaga a capacidade, nem a necessidade de intimidade ou contato. O que muda é a forma como essa necessidade se manifesta. Renunciar a essa parte de si é como morar numa casa sem jamais acender as luzes. Você pode continuar, mas vai perder o calor, as cores, a beleza que fazem a vida valer a pena.
Outro mito muito prejudicial é acreditar que buscar prazer é vergonhoso ou imoral. Muitas pessoas cresceram em épocas em que esse tema era tabu, algo sussurrado nos cantos, visto com reprovação. Essas ideias, mesmo antigas, podem se alojar profundamente na mente, criando camadas de culpa que persistem por décadas. Quero afirmar, da forma mais clara e compassiva possível, cuidar do próprio corpo, buscar prazer, não é vergonhoso. É essencial para seu amor próprio, saúde e dignidade. Existe ainda o equívoco de que conservar energia sexual ajuda a preservar força física para outras tarefas. A realidade é justamente o oposto. Atividade sexual regular, incluindo a masturbação, nutre sistemas do corpo, estimula hormônios, mantém circulação ativa e protege a saúde dos tecidos. Assim como um músculo atrofia quando não é utilizado, as partes do nosso corpo dedicadas ao prazer também precisam ser ativadas para que continuem vivas, sensíveis e vibrantes. Talvez o equívoco mais prejudicial seja imaginar que saúde sexual está separada da saúde geral. Na verdade, estão profundamente interligadas e se influenciam mutuamente, algo que a ciência nacional e internacional vem confirmando cada vez mais. Quando você cuida de uma, fortalece a outra. Quando negligencia uma, ambas sofrem. Entender esses mitos é somente o primeiro passo para recuperar uma vida vibrante e cheia de potência que ainda te espera. Mas saber apenas não basta. Conhecimento é metade do caminho. O que realmente muda a realidade é adotar um mapa claro, prático, um passo a passo que permita se reconectar com seu corpo de maneira confortável e segura. É exatamente esse caminho que vamos seguir juntos agora. Se esses aprendizados já agregam valor à sua vida, escreva Vital nos comentários para reforçar essa corrente de saúde ativa. Siga comigo. Vamos descobrir lições fundamentais e práticas que esperam por você. Quando comecei a acompanhar pacientes idosos na jornada de reconexão com o corpo, percebi algo fundamental. Não basta só motivar. A maioria precisa de um método real, concreto, algo que possa seguir sem medo de errar. Assim foi criado o método de restauração, pensado para honrar o corpo de quem já trilhou décadas de vida, respeitando suas limitações e reacendendo aquela conexão essencial entre mente e corpo. O primeiro passo é a preparação. Fundamental criar um espaço onde você se sinta completamente seguro, confortável e livre de distrações. Ajuste a temperatura do ambiente, escolha uma cadeira ou cama confortável, tenha em mãos um lubrificante de qualidade. Pequenos detalhes assim mandam uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Você vale o cuidado e merece tempo de qualidade para si. A segunda etapa é o relaxamento. Aqui não é corrida nem tarefa a cumprir. Comece respirando fundo, permita que seus músculos relaxem e que o ritmo cardíaco se acalme. Imagine a tensão escapando do seu corpo, como areia que escorre suavemente entre os dedos. Esse momento de presença, de habitar plenamente o corpo, pode abrir portas para sensações que talvez você pensasse perdidas. Na sequência vem o despertar. É a fase de explorar suavemente, com curiosidade, áreas do corpo que talvez estejam esquecidas. Coxas, abdômen, peito. Toque essas áreas sem pressa, sem julgamento. Apenas observe como responde, mesmo aos sinais mais sutis. Cada pequena resposta é um lembrete. Seu corpo está vivo e esperando por você. Por fim, chega a estimulação focada. Sem pressa ou expectativa, comece gradualmente um toque mais direto, permitindo que a excitação surja naturalmente. Use movimentos lentos, conscientes. Pratique a delicadeza e atenção. Se o corpo não responde como antes, está tudo bem. O importante é o reencontro consigo mesmo. Entender que o prazer está disponível, adaptado ao seu momento. No momento em que você começa a praticar esse método com atenção e carinho, seu corpo gradualmente responde. Muitos pacientes relatam que nas primeiras tentativas, sentiram mais estranheza do que prazer. Mas com o tempo, a familiaridade com a própria pele e a percepção de novas reações tornam tudo mais natural. O segredo é não pressionar por resultados imediatos. Em meu consultório, ouvi de homens que passaram por décadas de bloqueios e, quando decidiram retomar essa conexão, descobriram sensações que julgavam perdidas, não raro, surgindo uma confiança renovada. Às vezes, pequenas mudanças de rotina já facilitam o processo. Por exemplo, alguns preferem praticar à noite, porque o relaxamento pós-orgasmo contribui imensamente para um sono profundo. Outros percebem que pela manhã se sentem mais dispostos e conectados consigo, mesmo para o restante do dia. Isso é individual. E o único erro possível é ignorar a própria vontade ou se obrigar a seguir roteiros rígidos de terceiros. O importante é experimentar diferentes horários e criar uma rotina prazerosa, sob medida para o que você deseja. Para muitos idosos, o toque regular e intencional traz também uma autoestima renovada. Encontrar prazer no próprio corpo,
sem o peso da comparação ou cobranças, transforma a relação consigo mesmo. O habitual receio de falhar ou a vergonha vão dando espaço à curiosidade e ao autoconhecimento, o que reflete em todas as áreas da vida, da disposição física à motivação, para se conectar socialmente. Ao aceitar que nem sempre haverá alta performance, mas que todos os dias reservam uma conquista, a mente se torna mais leve. E curando o julgamento interno, o corpo pode surpreender positivamente. Outro ponto essencial é entender como a prática regular da masturbação interfere fisiologicamente. Quando há estímulo sexual, o corpo libera neurotransmissores como dopamina, serotonina, ocitocina e prolactina, que são verdadeiros mensageiros do bem-estar, da calma e da satisfação. Esses compostos não só melhoram o humor, mas também atuam no sistema imunológico, reforçando defesas contra infecções e até ajudando na recuperação muscular. Isso não é teoria. Evidências publicadas por grupos brasileiros, inclusive da USP e da Unifesp, mostram que homens que mantêm frequência regular de prazer físico mantêm marcadores inflamatórios mais baixos que seus pares sedentários sexualmente. Também não se trata apenas de benefício biológico. Ao tornar esse momento um cuidado regular, o idoso envia ao cérebro a mensagem de que está vivo, que ainda merece prazer, estímulo, energia, e isso se reflete na forma como se movimenta, fala, busca socialmente novas experiências. Reforço. Não é magia nem solução para todos os problemas, mas sim uma ferramenta acessível. Como qualquer prática corporal, leva algum tempo para se integrar verdadeiramente à rotina sem ansiedade ou culpa. Muitos homens sentem receio inicialmente devido a mitos enraizados. O mais comum é imaginar que masturbação rouba energia ou enfraquece a próstata. A ciência mostra exatamente o oposto. O próprio mecanismo ejaculatório atua como uma espécie de renovação. Ao liberar fluidos acumulados, previne infecções urinárias, reduz inflamações prostáticas e ajuda a manter a qualidade do esperma, mesmo quando a fertilidade não é mais prioridade. Como urologista, afirmo movimento e renovação são princípios básicos para a saúde de todos os órgãos e a próstata não é diferente. Lembre-se, o acúmulo e estagnação tendem a favorecer processos inflamatórios em qualquer parte do corpo. Posso citar casos reais que vi de perto. Nelson, 69 anos, ex-professor em Campinas, tinha abandonado completamente a vida sexual, acreditando que era coisa do passado. Relutante, mas decidido a melhorar a saúde global, aceitou o desafio de testar o método de restauração. Após algumas semanas, relatou melhora no humor, passou a dormir com mais facilidade e até buscou mais contato social. Doutora, parece que a vida criou uma faísca nova. Eu achava que tinha perdido isso para sempre, confidenciou em consulta. Outro exemplo que ilustra bem essa reconexão é o de José, aposentado rural de Salvador, 74 anos, que sempre foi reservado emocionalmente. Sofria de insônia crônica, dores corporais e confusão mental sutil. Ao incluir sessões regulares de autocuidado e estimular a masturbação de forma consciente, observou sono mais tranquilo e disposição crescente ao longo de 2 meses. Nunca imaginei que um toque em mim mesmo pudesse transformar tanto o corpo e a cabeça, doutora Cláudia. Sinceramente, tinha preconceito. Hoje vejo o quanto faz diferença, são palavras dele. Se a dúvida é sobre frequência e intensidade ideais, a resposta vem do equilíbrio. Estudos sugerem que algo entre 3 e 5 ejaculações semanais gera benefícios claros no perfil hormonal e prostático, sem cair no excesso e evitar que esse momento vire uma obrigação mecânica vazia. O mais importante é o ritual. Transformar o autocuidado em experiência agradável e reconfortante. Sempre adapto as orientações para aqueles com condições crônicas, como diabetes e hipertensão, enfatizando que a naturalidade do estímulo deve sempre vir em primeiro lugar e que, para quem sente desconfortos físicos, não é vergonha buscar auxílio médico para adaptar a rotina. Outro ponto fundamental: masturbação regular não substitui exames médicos. Homens com mais de 50 anos devem manter consultas anuais, fazer o PSA, o toque retal e investigar outros fatores de risco, principalmente se houver histórico familiar de câncer de próstata. O autocuidado com a sexualidade é aliado da saúde. Nunca substituto para a prevenção médica de rotina. É somar forças. Renovar energia e, com isso, acessar um potencial de vitalidade muitas vezes adormecido. Se você sente que existe resistência interna ou crenças negativas, reflita. De onde vêm esses pensamentos? Foram herdados da família, da sociedade, de experiências ruins? O que faz sentido para você hoje? Desatar esses nós mentais é por si só uma grande libertação. Já vi homens florescerem após abandonarem a culpa e o medo, permitindo-se explorar o próprio corpo em busca de prazer e saúde. Esse passo pode abrir portas não apenas para um sono mais profundo e um humor mais leve,
mas também para uma autoestima mais sólida e relacionamentos mais honestos. Inclusive consigo mesmo, em vários dos meus atendimentos, presenciei ainda um fenômeno curioso. Homens que retomam a masturbação consciente também se motivam a melhorar outros aspectos da vida. Buscam caminhar mais, comem de forma mais nutritiva, cultivam hobbies. As pequenas alegrias cotidianas parecem ganhar intensidade. Isso ocorre porque prazer e vitalidade estão intrinsecamente conectados. O cérebro, quando recebe estímulo prazeroso, libera substâncias que aumentam motivação e esperança. E é essa esperança renovada que marca a principal diferença entre envelhecer resignado e viver a maturidade com disposição e brilho nos olhos. Por tudo isso, sempre insisto. O caminho para uma vida mais longa, ativa e significativa pode ser muito mais simples do que se imagina. Não custa caro, não exige equipamentos especiais ou procedimentos mirabolantes. Começa com um toque, com o reconhecimento do próprio valor, com um olhar compassivo sobre o próprio corpo. A sexualidade madura é um convite, diário à reconexão, com aquilo que você ainda pode criar, experimentar e sentir, seja sozinho, seja a dois. Se esse conteúdo fez sentido e você se reconheceu em algum trecho, escreva Vital nos comentários. Compartilhe suas impressões, desafios ou conquistas relacionadas a esse tema. Seu relato pode acolher e inspirar outros homens que ainda sentem vergonha ou medo de dar esse passo. Na próxima parte, aprofundaremos perguntas frequentes e dicas para superar os obstáculos mais comuns, ajudando você a transformar o conhecimento em prática real e constante. Nos vemos em breve.